Porém, ao chegar no último bloco, George não consegue pular e acaba ardendo em chamas no fogo. Porém, ao invés de ficar triste, a Peppa dá risada da cara do irmão otário. Jump! Loser! Felizmente, ele reapareceu na cama e começa a tentar atravessar novamente. Assim que eles abrem a porta, podemos ver que estava tudo escuro e a Peppa, que não é boba, manda o leitãozinho inocente entrar na frente. Assim que entraram, perceberam que estava muito escuro e a Peppa diz que eles já podiam tirar o disfarce de zumbi e eles continuam caminhando em frente. Estava tudo muito escuro e ela decide usar uma tocha, mas nesse momento os porquinhos azarados descobrem que tinham chegado no trono do zumbi supremo. Imediatamente ela sai correndo, mas o burro do George fica para trás apenas observando aquele zumbi asqueroso. O George dropa na cama novamente e também sai correndo, porém nesse momento vemos que o zumbi gigante derruba a parede e vai em direção ao portal para poder sair de dentro daquela caverna. Quando tudo parecia perdido, George consegue destruir o portal e felizmente acabou arrancando a cabeça do monstro. Great job, George!